Eu sempre tive o hábito de comparar a minha relação com Deus, a minha relação com meu pai. Eu tive a sorte de ter um bom pai. Então, a ideia de paternidade, de Deus como pai, era mais fácil de aceitar. Eu me lembro que meu pai, para economizar o dinheiro da passagem de ônibus, a gente caminhava muito, a gente andava muito a pé. A gente morava num bairro muito pobre. E para chegar nessas igrejas, a gente passava por muitas favelas. E o interessante é que quando a gente passava no meio dessas favelas, eu não sentia medo. A gente passava por muito delinquente, armado, no meio da bagaça mesmo, das favelas. Mas eu não sentia medo. E era interessante porque eu era uma criança. Mas o meu pai me transmitia tanta segurança que eu tava nem aí por onde eu tava passando, porque eu estava com o meu pai. E o meu pai iria me proteger. Eu me lembro de em outro momento, antes de dormir, eu tava com fome, falei com meu pai. Apesar de saber que a gente passava por muita dificuldade, mas eu não sabia que eu não podia pedir. Ou que o meu pedido iria incomodar tanto meu pai como aconteceu. E eu falei pra ele: pai, eu tô com fome. E ele disse: filha, vá dormir que passa. E ele nunca tinha falado tão friamente comigo. A gente era muito meloso um com o outro. Então eu fui me deitar, mas eu não consegui dormir porque minha barriga estava vazia. Como eu disse, eu demorei a dormir. Eu ouvi na verdade, o sussurro do meu pai chorando. A hora. E eu não ouvi o que ele falava na oração, mas eu tenho certeza que ele estava triste, porque ele não tinha atendido meu pedido naquela noite. Quando eu me casei, eu e meu marido, a gente dividia todas as contas. Tudo era dividido, todas as contas. E quando a gente se separou, eu fiquei meio perdida, assim, sem saber o que eu ia fazer, porque eu já tinha deixado de atender em domicílio, porque antes eu atendia em domicílio de moto. Então as clientes já estavam acostumadas, aí eu ia atender elas em domicílio. De repente, quando eu casei, eu parei de atender em domicílio e comecei a atender no estúdio, que é como funciona hoje, no meu apartamento. Eu tinha que ir para um apartamento que fosse próximo de onde eu morava com meu marido, porque para não ficar difícil acesso para as minhas clientes, né? E tinha que ser o mesmo padrão porque as clientes já estavam acostumadas a ser atendidas no conforto de um apartamento confortável, né? E mesmo dividindo todas as contas, não sobrava dinheiro. O que é que eu ia fazer se agora eu ia ter que assumir tudo sozinha? A escola de Raquel, tudo sempre foi comigo. As coisas que Deus fez comigo sempre foram bem inacreditáveis. Do dia pra noite, querido seguidor, eu gastava 1 hora pra fazer uma maquiagem, 1 hora pra fazer cabelo. Então, cada cliente eu atendia, cabelo e maquiagem eram 2 horas. Querido seguidor, depois que eu orei, que eu contei essas coisas pra Deus, que pedi a ajuda dele, querido seguidor, do dia pra noite, eu conseguia fazer uma maquiagem em 30 minutos. Eu consegui atender uma cliente, cabelo e maquiagem em 1 hora. De um dia para o outro, Deus dobrou meu salário. Porque se antes eu atendi uma cliente em 2 horas e agora eu atendi em 1 hora. Quando eu terminava de atender, eu ficava assim, sem acreditar, como assim? Sabe, querido seguidor, eu consegui entender que meu pai ficou triste naquele dia em que ele foi dormir chorando porque ele não tinha pra me dar. Mas se ele tivesse, ele me daria, porque qual pai que não quer alimentar o seu filho?
Eu por muito tempo não acessei a paternidade de Deus nesse aspecto, porque eu não queria entristecer Deus com os meus pedidos, sabe? Quando eu pedi ao meu pai, eu vi que o meu pedido tinha entristecido o coração dele. Mas Deus nos ama, querido seguidor, e Ele tem muito, muito, muito prazer em satisfazer o nosso coração, os nossos pedidos, os nossos sonhos, se forem alinhados com o dele. E naquele momento em que eu orei, querido seguidor, contando para Ele a minha situação do momento, pós-separação, eu já estava tão fragilizado, tão sozinha. O Senhor mais uma vez me atendeu, querido seguidor. Vocês entenderam o que foi que Deus fez, querido seguidor? Deus me deu habilidade e agilidade para fazer os serviços que eu já fazia com a mesma excelência em menos tempo. Ou seja, se sobrava mais tempo, eu podia atender mais clientes. E graças a Deus, a minha agenda sempre foi muito disputada. Então, sempre que abre espaço na minha agenda, sempre tem uma cliente para ocupar, sempre teve uma cliente para ocupar, e foi assim que Deus sempre fez. Deus dobrou meu salário, querido seguidor, para provar que eu podia contar com Ele, sabe? Querido seguidor, quando vocês descobrirem o Pai que vocês têm, a Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele é tão bom, querido seguidor, Ele é tão bom. Ele é tão incrível, querido seguidor. Meu Pai terreno era imperfeito. Meu Pai Celestial é perfeito. A segurança que eu sentia ao andar dentro das favelas com meu pai não se compara com a segurança que eu tenho de enfrentar a vida com o meu Pai Celestial. Não se compara, querido seguidor. Muitas amigas me chamam de Mulher Maravilha, garota superpoderosa. O que elas não sabem, ou talvez saibam, é que a coragem que eu tenho, a força que eu tenho, não vem de mim, querido seguidor. Eu sou tão frágil, tão indefesa, mas nele eu sou tão forte. Ele me faz tão forte.